Minha irmã, meu irmão, a liturgia da Igreja nos alimenta cotidianamente com a palavra do Senhor e com a Eucaristia. Nessa etapa do tempo comum que estamos vivendo, se não forem dias de solenidade e festas, predominarão textos extraídos do livro do Êxodo, como fonte da primeira leitura. Lembre-se de que o livro do Êxodo é um dos textos centrais do Antigo Testamento, relatando a opressão do povo de Israel no Egito e sua libertação liderada por Moisés. Nele se relata a Páscoa dos Hebreus, a aliança de Deus com seu povo no Monte Sinai e os mandamentos para a vida na Terra Prometida. Faz muito bem para a espiritualidade cristã conhecer, meditar e rezar estes textos. Vamos percorrer o caminho do Êxodo, dispostos a crescer na fé e na confiança em Deus. Rezemos antes. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quiseste dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz dos povos. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos dessa história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José, e disse ao seu povo: Olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras, para que o oprimissem com trabalhos penosos. E foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda a espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: Lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Minha irmã, meu irmão, hoje é segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Escutamos um texto tomado do livro do Êxodo, capítulo 1, que descreve a situação dos israelitas após a morte de José, quando o novo faraó, que não conhecia José, assume o poder. A passagem de hoje, Êxodo 1, versículos 8 a 14 e o versículo 22, revela a mudança drástica na relação entre os egípcios e os hebreus, transformando um povo outrora bem visto em escravos oprimidos. Com medo do crescimento populacional e do poder dos israelitas, o faraó impõe um regime de trabalho forçado e cruel, buscando controlar e subjugar o povo. Além disso, a ordem de lançar no Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos demonstra o desespero e a crueldade do faraó, que tenta interromper o crescimento da população hebraica por meio de um genocídio infantil. A narrativa apresenta um cenário sombrio marcado pela opressão e pela exploração do povo hebreu. O novo faraó, ignorando a contribuição de José e seus descendentes, decide escravizar os israelitas, temendo sua crescente influência. Essa mudança política reflete a realidade de regimes autoritários que, ao longo da história,
reagem com violência diante de minorias que prosperam. Teologicamente, o texto denuncia a injustiça social e o abuso de poder. A opressão dos hebreus não é apenas um ato político, mas também uma afronta contra a dignidade humana e os propósitos de Deus. O trabalho forçado e as condições desumanas impostas pelos egípcios simbolizam estruturas de pecado que escravizam pessoas e povos. O medo do faraó é um elemento importante. Ele teme o crescimento e a força dos hebreus. Isso reflete uma característica recorrente na história. Quando grupos minoritários prosperam, os poderosos frequentemente veem nisso uma ameaça e reagem com políticas repressivas. No contexto bíblico, a resposta de Deus à opressão revela sua solidariedade com os pobres e oprimidos, preparando o caminho para a libertação que virá nos capítulos seguintes. O versículo 22, que decreta a morte dos meninos hebreus, evidencia a crueldade extrema do faraó. A tentativa de eliminar os descendentes masculinos ameaça o futuro da nação e mostra como o medo do poder político leva à degradação moral e ética. Contudo, mesmo em meio a essa escuridão, a ação de Deus começa a se desenhar através da preservação de Moisés, que se tornará o libertador. O texto de Êxodo, hoje proclamado, nos desafia a refletir sobre situações contemporâneas de opressão e exclusão. Muitas comunidades ainda enfrentam discriminação, perseguição e políticas que ameaçam sua sobrevivência. A atitude do faraó nos lembra que o medo do diferente pode levar à violência institucional. É necessário que os cristãos sejam voz profética contra as injustiças que promovem a marginalização de pessoas por raça, etnia, religião ou condição social. O clamor dos oprimidos continua ecoando na sociedade atual, e a Igreja deve ser um sinal da presença libertadora de Deus, promovendo dignidade e justiça. Além disso, a tentativa de eliminar os filhos hebreus convida a Igreja a refletir sobre a proteção das crianças e jovens em contextos de vulnerabilidade. Questões como o tráfico de menores, a exploração infantil e a violência doméstica são realidades que clamam por uma resposta cristã firme e solidária. Por fim, a história da opressão no Egito também nos lembra que Deus não abandona seu povo, mesmo nos momentos de maior sofrimento. Essa certeza fortalece a fé cristã em tempos de crise, inspirando-nos a confiar no poder de Deus, que transforma situações de morte em esperança de vida. A comunidade eclesial deve cultivar essa confiança e agir concretamente em favor dos marginalizados, testemunhando a fidelidade divina que sempre está ao lado dos que clamam por libertação. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.